Fala pessoal, tudo tranquilo? Para quem está chegando aí agora, esse vídeo complementar aqui, ele faz referência ao nosso curso de Introdução à Crítica da Economia Política, principalmente ao conteúdo que a gente está abordando nas aulas 5 e 6. Então é muito recomendável que ou vocês tenham já visto as aulas 5 e 6, ou esteja naquele esquema de fazer um bate-volta aqui e lá. Então eu vou seguir até mais ou menos a ordem de apresentação que eu adotei lá, ainda que eu vou fazer uma parada aqui que lá eu não fiz. Bom, então aqui eu meio que comecei fazendo aquela divisão entre livro 1 e livro 3, que eu comentei bastante, mas é uma divisão bem arbitrária, né? Por exemplo, taxa média de lucro vai aparecer muito mais lá no livro 3 que no livro 1. Aqui é só porque eu abordei bastante lá a questão de a possibilidade de haver contradições entre o livro 1 e o livro 3, então eu achei que poderia ser interessante aqui só separar um pouquinho melhor visualmente, né, esse conteúdo. E aqui eu na verdade, eu acordei várias categorias, né, que eu apresento ao longo do curso. Então, por exemplo, aqui a gente não vai falar entre capital fixo e capital circulante. A gente vai falar só em capital variável, que eu estou chamando de V, capital constante, que eu estou chamando de C, mais valor, que eu estou chamando de N, e se eu for falar em taxa de mais valor vai ser M', e aqui a taxa média de lucro é P', se eu for falar só em massa de lucro seria P. Então o linha aparece quando a gente está falando de taxa e não de massa, né? E taxa, lembra, é sempre uma relação, né? E massa é quando a gente está falando em termos absolutos. E aqui as categorias dentro do livro 3 que a gente comentou bastante: preço de custo, capital constante, C, mais capital variável. Preço de produção, que é o preço de custo, capital constante mais capital variável, multiplicado pela taxa média de lucro daquele setor. E o preço de mercado, na verdade, essa formulinha aqui eu coloquei só de uma forma para indicar do que a gente está falando, né? Que o preço de mercado é o preço de produção sujeito a uma série de fatores. O principal deles é a variação ali dos movimentos da oferta e da demanda. Então, a taxa de mais valor é o M', né, como eu falei, quando a gente fala em taxa, aparece o linha. No numerador, a gente está colocando a massa de mais valor, e no denominador, o capital variável. E a taxa de lucro, no denominador, no numerador, a massa de mais valor, e no denominador, a soma de capital constante e capital variável. Lembrando que, na maioria dos casos, a gente não vai considerar todo o valor da maquinaria para o cálculo do capital constante. A gente só está usando a parcela referente à depreciação da maquinaria. Então, além, é claro, né, das matérias-primas empregadas, materiais auxiliares, energia. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está discutindo o que está sendo adicionado, né, o valor que está sendo criado. Então, a gente está discutindo o processo, não a foto, né, de como que é aquele parque industrial. Isso eu posso até fazer, porque só para situá-los, né, a gente acabou aqui a aula 6, vai ter o curso, tem mais 2 aulas programadas, né, que é a aula 7 e a aula 8, e depois pode ser que eu faça uma aula mais avançada, para pegar algumas questões mais contemporâneas, e pode ser até que eu aborde um pouco melhor porque quando que a gente vai usar a capital constante utilizando o valor da maquinaria como um todo, e quando que a gente vai utilizar somente, né, como que é nesses casos aqui, nos exemplos, todos os exemplos que eu vou mostrar na sequência, que a gente está utilizando só o valor da depreciação da maquinaria. Mas enfim, então isso não é um problema para a gente nesse momento. Para agora, toda vez que eu falar em capital constante, eu vou estar utilizando nele somente o valor da depreciação da maquinaria, além do valor da matéria-prima e energia, enfim, tudo que está sendo processado. Então a gente vai estar olhando para aquilo que está sendo empregado no processo produtivo. Então vamos para o exemplo. E aqui a massa de mais valor. Quando eu falei massa de mais valor, eu estou somando o mais valor que foi gerado em todas as fábricas daquele setor, daquela economia, enfim. Bom, então, como eu comentei, aqui a gente vai fazer uma primeira parada em algo que
numa parada que eu não fiz nas aulas regulares do curso. E que parada é essa? Supor que as mercadorias fossem vendidas pelos seus valores. Então vamos ver aqui no exemplo numérico o que aconteceria se as mercadorias fossem vendidas pelos seus valores. Que veja que o resultado vai ser algo absurdo. E aí logo na sequência eu vou mostrar como de fato as coisas funcionam. Então só para apresentá-los aqui como é o nosso exemplo. Vou utilizar de novo aqui a empresa B. Quando eu estou falando do capital total, de novo, eu estou falando do capital que está sendo empregado para produzir mercadorias, sei lá, vamos supor, durante um ano. Então, de novo, não está incluído aqui o valor que o capitalista lá da empresa A e o capitalista da empresa B gastaram comprando as maquinarias. O que a gente vai ver aqui? O valor da depreciação da maquinaria. Então, o capital total, a empresa B utilizou previamente um volume maior de capital para comprar maquinaria. Então, a empresa B ela é mais tecnológica, ela é mais intensiva em tecnologia, e a empresa E ela é mais intensiva em força de trabalho. Então, o que a gente vai ver aqui? Que a empresa A, dos 10 mil que a empresa A está empregando, né, para produzir mercadorias ao longo daquele ano, 5 mil vai ficar em capital constante, eu já vou mostrar aqui a diferença, e 5 mil vai ficar em capital variável. Já na empresa B, muito mais intensa em tecnologia, 8 mil em capital constante e 2 mil em capital variável. E aqui, só que quando a gente olha aqui a distinção, obviamente que a empresa B, que como ela é muito mais intensa em tecnologia, o valor da depreciação do maquinário dela vai ser muito maior, porque, enfim, ela vai ter muito mais unidades de máquina para processar aquelas maquinarias, para processar aquelas mercadorias, né? Ou as matérias-primas, enfim. E qual que é a ideia aqui, na verdade? Então, quando a gente está falando, né, nesse valor maior aqui, em capital constante, o que a gente está vendo é que a empresa B ela vai processar uma quantidade muito maior de matéria-prima e vai gastar muito mais energia. E como que a gente vê isso? Que aqui no final, a empresa B está produzindo 60 unidades da mercadoria ali que eles vão comercializar, enquanto que a empresa A está produzindo somente 45 unidades. Só que olha a contradição, porque como que no nosso exemplo aqui a gente vai supor que as mercadorias vão ser vendidas pelos seus valores, olha o que vai acontecer. Então, se a empresa A ela tem um capital variável de 5 mil, a gente está supondo aqui uma taxa de mais-valor de 100% para as duas empresas. Então, se o capital variável da empresa A é 5 mil, ela vai gerar 5 mil em mais-valor. Se o capital variável da empresa B é 2 mil, ela vai gerar 2 mil em mais-valor. Então, veja como que a massa de mais-valor ela não tem relação. Assim, obviamente que ela tem alguma relação, mas não é uma relação direta, dura entre a quantidade de mais-valor gerado e a quantidade de mercadoria, a quantidade de valor de uso que foi gerado. Por isso que todo o capital começa com aquela diferenciação entre o que é valor, valor de uso, valor de troca. Porque, veja, você pode ter uma massa menor de mais-valor e uma quantidade maior de valor de uso que foi gerado. Só que veja como que o exemplo aqui é absurdo. Se as mercadorias fossem vendidas pelos seus valores, a empresa A produziria menos unidades de mercadoria, só que ela teria a taxa de lucro maior. Porque lembra, seria 5 mil aqui no denominador e 10 mil no denominador. Aqui da empresa B seria só 2 mil no numerador e 10 mil no denominador. Então veja, a empresa A teria um lucro de 50%, né? E a empresa B teria um lucro somente de 20%. Então, as empresas que têm menor composição orgânica teriam maiores lucros. Mas isso aqui é só uma suposição, né? Porque as coisas não funcionam assim na realidade. Bom, então vamos ver como as coisas de fato funcionam. Acho que está dando para ver legal assim, tá? Então eu coloquei aqui em cinza tudo que eu estou replicando da primeira tabela aqui. Então é a mesma coisa, os valores, é o mesmo exemplo, só que agora aqui a gente vai tentar mostrar como as coisas de fato funcionam. Então vou colocar o preço de custo das unidades, né? De cada uma dessas 60 unidades e de cada uma dessas 45 unidades. Então, o que eu estou fazendo aqui?
Acho que tem aqui a formulinha. Eu tô, o capital total, né, que foi empregado, né, 10 mil, eu estou dividindo esses 10 mil pela quantidade de unidades que foram produzidas. Então, ficou na empresa A, 10 mil dividido por 45, e na empresa B, 10 mil dividido por 60. A empresa B gerou 60 unidades. Então, dá o preço de custo das mercadorias geradas pela empresa A, 222,22, e da empresa B, 166,67. Veja que aqui a coisa começa a fazer mais sentido. A empresa B é mais produtiva e o preço de custo dela é mais baixo. Então veja que a gente já está se aproximando da realidade. Só que obviamente que aqui a gente não está colocando, não está inserindo no preço o que os capitalistas querem ganhar, né? Eles esperam ganhar. Por isso que a gente avança do preço de custo para o preço de produção. E aqui a gente insere a taxa média de lucro. Então, o lucro que eles esperam ganhar. Se a gente supondo que a taxa média de lucro seja de 35%, então, assim, quando o capitalista vai abrir o negócio dele, ele olha para o mercado e fala: o mercado está pagando uma taxa média de lucro de 35%. Então, ele vai supor ali que ele vai conseguir, no final do processo, abocanhar esses 35%. E aí ele vai fazer o preço, né? A suposição ali, eu vou gastar 222, com a expectativa aqui de ter esses 35% de lucro, eu vou vender minhas mercadorias por 300. E veja como que aqui a gente ainda está na realidade. Porque o empresário B, ele vai querer ganhar os 35%, só que como que o preço de custo dele é mais baixo, o preço final das mercadorias dele continua sendo mais baixo, mesmo inserindo a mesma taxa de lucro. E aqui a gente entende, então, por que o preço de mercado é diferente do preço de produção. Porque o capitalista A, ele não vai conseguir ir lá no mercado e abocanhar os 35% de lucro. Porque o capitalista B tem um preço de custo muito mais baixo. Então, supondo, né, que as mercadorias que eles produzem não tem diferença entre elas, né? Então, não tem uma mercadoria que ela seja mais, agregue mais funções, ou ela tenha uma melhor propaganda, enfim. Então, aqui as mercadorias, quando colocar na prateleira do supermercado, o consumidor vai bater o olho nelas e vai comprar aquela que tiver mais barata. Ou seja, a tendência é que as duas empresas vendam as mercadorias pelo mesmo preço, que aqui é o preço de 257,14. Que é o que eu fiz aqui. Eu somei, então, 10 mil da empresa A, 10 mil da empresa B, o lucro esperado, né, a taxa média de lucro, e dividir pela quantidade total de mercadorias. Então, aqui a gente chega no valor unitário de 257,14. Então, eu até coloquei uma observação aqui, que nesse exemplo, eu estou supondo que todo o mais-valor que foi gerado pelas duas empresas foi dividido somente entre elas. Não há, portanto, né, um pagamento de impostos, um lucro comercial, ou seja, um valor que está escorrendo para o Estado, que está escorrendo para empresas lá do setor comercial, ou mesmo que esteja escorrendo para outros setores produtivos. Então, aqui, na verdade, o mais-valor que foi gerado dentro dessas duas empresas está ficando dentro desse setor, somente sendo dividida entre elas. Aí o que acontece na realidade? Apesar da taxa média de lucro ser 35%, a empresa A, por ser menos eficiente, vai conseguir abocanhar somente 30% de lucro, enquanto a empresa B vai abocanhar um lucro extra, né? E vai chegar, portanto, à margem de 40% de lucro. Bom, então, para a gente fechar, vamos ver em termos numéricos o movimento da queda tendencial da taxa de lucro. Porque aqui a gente já conseguiu entender que é mais interessante ter uma maior composição orgânica do capital do que uma menor composição orgânica do capital. Então, a tendência histórica é que a composição orgânica do capital aumente, e aqui como que a gente está vendo isso? A gente está vendo que o Czinho está aumentando, sendo que aqui eu estou supondo em todos os períodos uma quantidade de capital empregada igual, 10 mil
E, de novo, é o mesmo capital total aqui. É o capital que está sendo utilizado para o fluxo da produção daquelas mercadorias. A gente não está olhando aqui quanto que no início, quando o empresário abriu um negócio, quanto que ele comprou lá de maquinaria. Então, o que foi empregado na compra de maquinarias não está aparecendo aqui. Está aparecendo somente a depreciação das maquinarias. Então, vamos seguir aqui o fluxo, né? Então, eu estou supondo aqui um cenário no início do século XIX, um segundo momento na metade do século XX e agora uma situação aqui em 2020, né? Então, faz bastante sentido que tenha acontecido um aumento na exploração do trabalho, né? Há vários motivos que ajudam a explicar por que aconteceu um aumento da exploração, enfim. Então, isso aqui a gente pode até discutir em outro setor, em outro contexto, né? E a gente até acabou discutindo isso um pouquinho, né, na aula 4, se eu não me engano, enfim. Mas a gente pode voltar a isso no futuro. Então, supondo aqui que no início era uma taxa de exploração de 100%, em 1950 a taxa de exploração foi para 150%, e em 2020 a exploração dobrou em relação ao início. Mas hoje o que acontece? Se a quantidade de força de trabalho empregada nesse processo produtivo foi caindo, começou com 5 mil, dividindo, né? 5 mil em capital constante e 5 mil em capital variável. Aqui ela já caiu para 30%, né? 3 mil em capital variável e 7 mil em capital constante. E finalmente, em 2020, somente 10%, né? R$1.000 em capital variável. Então veja o que acontece. Se aqui a taxa de exploração, né, a taxa de mais valor é 100%, 5 mil capital variável vai gerar uma massa de mais valor de 5 mil. Então, a taxa de lucro, se a gente pensar que isso aqui é uma foto de toda a economia, né? Então, a soma de todas as fábricas que estavam funcionando em 1800. Se isso aqui é o que foi gerado dentro delas, a taxa média de lucro naquele contexto era 50%. Em 1950, mesmo aumentando a exploração, a massa de mais valor gerada foi somente de 4.500. Então, veja, a taxa de lucro caiu para 45%. E, finalmente, em 2020, a massa de mais valor que foi gerada, né, 200%. Então, dá 2 vezes, né, 1.000. Foi gerada uma massa de mais valor de 2.000. E só que quando a gente divide, né, pelo 10 mil do capital total, isso dá uma taxa de lucro de somente 20%. Então, os números aqui, obviamente, eles foram completamente, né, criados, né? E essa taxa de lucro aqui ela começou a ter muito mais alta do que enfim, 50% de taxa de média de lucro é um número muito alto. Mas o movimento aqui é um movimento que tem bastante aderência com a realidade. E provavelmente eu vou deixar pro final do curso para eu jogar algumas referências, enfim, conteúdo que pesquisadores mesmo produziram analisando esses dados para vocês verem, né, como que tudo isso que a gente está vendo aqui na teoria, como isso de fato funciona na realidade. Eu já até separei com um vídeo muito bom para isso, mas é um vídeo mais avançado, né? Então eu vou indicar ele somente no final do curso. Bom, então, para a gente encerrar aqui, só queria pedir, ficou alguma dúvida, ficou alguma confusão? Lança aí nos comentários. Eu sei que como eu fiquei muito tempo, né? Teve todos aqueles problemas, né? De eu ter deixado o curso pela metade, enfim. Eu sei que vai levar um tempo para o pessoal conseguir assistir essas aulas. Então, se, por exemplo, você está assistindo essa aula, eu estou gravando isso aqui no início, né, de fevereiro de 2024, mas você está vendo isso aí no final do ano, início do ano que vem, enfim, eu sei que o período vai levar um tempo ainda para que as pessoas acompanhem isso aqui e voltem a interagir, né, por conta de todos esses problemas, né, do canal ter ficado parado, enfim, ou ter focado só em outras coisas. Então, mesmo que você esteja vendo isso muito no futuro, pode comentar aí que eu vou seguir monitorando e aí, eventualmente, eu gravo um novo vídeo, pode ser até que nesse formato, né, com números, né, para a gente melhorar, atacar dúvidas, fazer exemplos um pouco diferentes, enfim. Então, eu vou contar, né, com esse feedback de vocês
para que o curso tenha sequência após eu fechar o conteúdo do livro do Zé Paulo Neto com o Marcelo Braz. Como eu falei, tem mais 2 aulas só que eu consigo fechar o livro, e aí depois disso eu vou ficar respondendo às demandas que vocês forem trazendo. Polêmicas, enfim, eu já vi, isso aí alguém já jogaram lá nos comentários, algumas tentativas de refutar, enfim, e aí depois eu posso com calma ir enfrentando essas coisas. Bom, gente, então acho que semana que vem é carnaval, então eu provavelmente não vou publicar a aula 7 na semana que vem, mas na outra a gente volta e aí provavelmente eu publico a aula 7 numa semana e a aula 8 já na outra semana. Tá tudo, o conteúdo já está fechadinho, falta só gravar e fazer edição. Então é isso, um abraço e até a próxima.